Bate-papo com o gringo. Olá, pessoal. Aqui é o vereador de Porto Alegre, Gilvânio o Gringo. Começa hoje aqui o Bate-papo com o Gringo. Eu quero agradecer aqui doutor em biologia, né? Agradecer a presença dele, ter aceito o convite, né? E para nós debater um assunto tão importante, levar clareza a essas questões aí que se refere a cheias, né? Risco de novas enchentes, né? Trazer aí informações com precisão de forma mais técnica, para tirar esse medo, para nós se integrarmos e também ter essas informações de forma mais precisa. Eu digo que para nós poder cobrar o sistema, né? As coisas ficam muito voláteis, né? Muita informação dúbia. Então, me vi na responsabilidade de trazer aqui, né, esse debate junto com o Jackson, doutor em biologia, para nos falar um pouquinho o que ele tem a nos dizer sobre as questões aí que envolvem a questão de batiometria, o que a gente pode contribuir aí nesse processo aí de reduzir os riscos de novas enchentes aí em nosso estado aí, que vem afetar a vida da nossa população. Tá bem? Eu quero, de forma muito carinhosa, agradecer o convite, Gringo, e dizer que certamente esse espaço, bate-papo com o Gringo, é um ambiente necessário, né, para que a sociedade possa encontrar informações relevantes, que possa esclarecer dúvidas a respeito dos assuntos da atualidade e de que forma toda essa nova temática, né, que tá batendo na nossa porta, né, que está se apresentando na forma de eventos climáticos extremos, que está se apresentando como um desafio de viver em sociedade, que oferece risco hoje quando você sai à rua diante desses fenômenos naturais que estão atingindo o Rio Grande do Sul, que não são novos, mas que vêm com uma intensidade diferente. Essa sempre foi a grande preocupação da pesquisa científica, de alertar a sociedade para os eventos climáticos extremos. Não é que há novidade no Rio Grande do Sul com a presença de enchentes ou de chuvas torrenciais, mas com a intensidade hoje e a frequência cada vez mais repetitiva e curta, e que gera uma insegurança muito grande, né, por parte da sociedade. E quem conhece o Gringo sabe que o Gringo está presente no fato. O Gringo não se esconde atrás de gabinete, o Gringo não se esconde atrás de notícia falsa, o Gringo está lá, né, atendendo muitas vezes a demanda da sociedade aonde ninguém vai, aonde os governos não vão, aonde a sociedade fica esquecida, e a presença do Gringo lá tem contribuído muito, né, em equacionar, em buscar solução, para situações que envolvem a comunidade de Porto Alegre, e não só a comunidade de Porto Alegre, a comunidade da região metropolitana. Então, com muita alegria que eu venho aqui e penso que é muito oportuno, né, esse espaço que tu abre no podcast, no Papo com o Gringo, porque nós precisamos levar orientações que possam salvar a vida das pessoas hoje, né, por mais impressionante que isso possa parecer. Jackson, exatamente, né? A gente tem que ser proativo, né? Eu digo, a gente tem que mostrar a nossa utilidade, né? E tu também tá aí fazendo parte. Mas assim, ó, o que tu poderia me dizer hoje na questão da batiometria, esse trabalho que é extremamente necessário, o desassoreamento, que tem que ser feito o mais urgente possível? Eu penso que a gente precisa esclarecer algumas coisas, né, para as pessoas e trazer algumas orientações a respeito disso. O Rio Grande do Sul tem uma malha hídrica, né, muito impressionante. Tanto que o nome do nosso estado, né, é Rio Grande do Sul. Grande do Sul. Né? E o que se percebe dentro dessa condição, né, se nós analisarmos a função de um rio, né, qual é a função de um rio? Há muitas interpretações a respeito disso, né? Mas algumas linhas de investigação, muito mais na área da geologia, por exemplo, dizem que o papel do rio é transportar sedimento, que o rio transporta sedimento. Ele leva esse material sedimentar de uma fonte e vai levando esses fragmentos de rocha, solo, ao longo do seu percurso.
Em alguns momentos, esse sedimento ele se deposita em algum lugar conforme o fluxo e a velocidade das águas. A biologia entende que o rio é um pouco mais do que isso, né? Que o rio não é só levar sedimento, é sustentar, por exemplo, a biodiversidade. Os engenheiros em saneamento vão dizer que o rio serve para o abastecimento público, para as pessoas poderem pegar água para suas necessidades. Os agrônomos vão dizer que o rio serve para abastecimento de atividades agrícolas, né? O médico pode entender que o rio é um local que vincula determinados tipos de doença. Então você tem, né, uma interpretação de que o rio ele é um ambiente complexo. Em alguns momentos, por conta de todos esses eventos, né, climáticos, o rio acaba recebendo uma quantidade muito maior de sedimentos do que o convencional, e esse material pode se depositar. A tendência, né, de um processo natural é um rio sofrer efeitos. Em alguns momentos ele pode assorear tanto que ele deixa de correr, ele pode acumular tanto material dentro que ele vai formar um braço morto e vai procurar um outro caminho conforme a geografia ou a geomorfologia do terreno. Então, Que é, no caso, o que está ocorrendo, né? Devido ao assoreamento, ele está procurando novos caminhos, tanto é que ele está invadindo a cidade. Exatamente. Né? E o que se vê? Assim, há uma corrente que diz que o rio constantemente, dependendo de onde ele está situado, ele precisa ser desassoreado. Por quê? Porque esse material sedimentar vai se depositar de acordo com a velocidade que a água passa por aquele lugar. Uma coisa, não discordando, uma coisa que eu analisei muito, e tu até debateu sobre isso, Jackson, rios que tinham uma largura X foram para a largura Y, sei lá, dobraram, triplicaram de largura. Eu escutei até depoimentos no Vale do Taquari, o pessoal comentando, e esse sedimento ele veio para dentro da calha, né? Exatamente. Então tu vê assim, essa necessidade de compreender hoje qual é a profundidade dos rios. Para que a gente possa compreender essa profundidade, nós precisamos fazer a batimetria. A batimetria é medir, né, através de alguns equipamentos específicos, até porque tu não consegue, na grande maioria dos casos, botar uma régua lá, assim, direto, né? Então tu precisa de um equipamento específico que, na medida que ele navega, né, pelos rios, ele vai pegando a profundidade da situação desse rio. A batimetria ela tem uma função importante nesse momento, que é verificar o quanto desses rios sofreram com esse efeito de assoreamento mais intenso que nós estamos vivendo ao longo dos últimos anos. Então ela tem um papel importante, a batimetria, que é orientar medidas que podem ser ações de desassoreamento, fazer aquilo que os governos estão insistindo, que é a dragagem dos rios. E veja assim, a população tem pressionado muito os governos, porque na percepção mais direta que ela tem de determinados fenômenos, o rio está se comportando diferente, está saindo para fora com mais intensidade do que se verificava no passado. Pessoas que têm uma idade como a nossa, né, que conseguem perceber um momento histórico distinto desse, vão dizer assim, mas olha só, a largura do rio aqui, que era de 50 metros, agora está com 80 metros. E a água que atingia a minha casa ou a rua, eventualmente, a cada 40, 50 anos, agora tem essa água chegada no meu bairro aqui com uma frequência muito maior. Então, a compreensão da situação dos rios gaúchos se tornou uma necessidade por conta de se pensar e executar medidas, obras principalmente, para tirar o excedente desse material sedimentar que acabou diminuindo o canal ou a calha do rio, né? Se antes o rio poderia acomodar um volume muito grande de água, com o enchimento de areia ou desse sedimento, ele diminui essa capacidade e transborda com mais facilidade. De 90 para trás, se eu não me engano, aí o pessoal tinha uma rotina de dragagem, de retirada, utilizavam na construção civil a
a extração de areia, né? Com as embarcações, as dragas, né? E se vê todo esse tempo ficou sem esse serviço, porque houve muita polêmica no passado relacionado a isso. E o certo seria, né, Jackson, fazer a dragagem com remoção, não transposição, que eu também estou vendo eles aí executando um trabalho de transposição, estão retirando um ponto e colocando em outro. Isso. Né? Vamos falar sobre algumas condições que envolvem a exploração mineral, né? Veja, é curioso esse assunto, ele é necessário para a gente poder compreender, né? Porque, por exemplo, o subterrâneo, os minérios, eles são de titularidade da União. Então, se eu quero explorar areia para fazer construção, se eu quero explorar argila, se eu quero explorar basalto, se eu quero explorar ouro, eu preciso pedir autorização para quem? Para a União primeiro, através, né, da Agência Nacional de Mineração. É ela que concede autorização para que aquele minério que está dentro do território brasileiro possa ser explorado. A atividade de desassoreamento, ela carrega consigo uma duplicidade de situações, né? Porque eu posso pegar essa areia para uso comercial, para vender, né, por empresas com CNPJ que têm especialidade nisso, como eu posso, na utilidade pública ou na necessidade pública, tirar essa areia, mas não para vender ela, mas para sim resolver um problema envolvendo infraestrutura e essa questão, né, de obras importantes. Então, esses dois componentes, às vezes, eles são conflitivos, né? Porque na grande maioria dos casos, a exploração mineral exige equipamento muito pesado. Exige um equipamento muito especializado, grandes dragas ou grandes estruturas, né? Para poder extrair esse volume impressionante de material acumulado dentro dos rios. E isso gera uma polêmica sempre, né? Ainda mais em regiões onde outros fatores podem estar interferindo. Então, qual deles? Imagina se eu estou jogando uma carga de efluente ou de poluentes num rio e esses poluentes são pesados. O lodo, né? Lodo de tratamento, lodo residual de qualquer coisa. Esse lodo, ele não vai ser levado totalmente pelas águas, ele vai se depositar com toda a sua carga poluidora que ele carrega junto. Quando eu vou extrair a areia dali de dentro, o que vai vir junto? Vai vir essa carga. Exatamente. E esse material, além dele estar sendo novamente solubilizado na água, eu posso gerar um problema ali na frente onde existe captação. Captação, né? Então, todas essas questões, elas exigem aí a importância da sociedade, das pessoas, né? Não olhar tanto para o imediatismo das coisas, né? Claro que nós estamos tudo preocupados em diminuir os prejuízos que a sociedade está tendo frente a esses novos eventos climáticos que perturbam a nossa vida em sociedade. Mas se eu vou interferir, se eu vou mexer, eu preciso fazer essa intervenção de forma segura, adequada, levando em consideração, às vezes, o que a maioria das pessoas não percebe. Esse é o teu papel, é a tua função hoje como vereador. Não adianta nós ficar zapeando, né, na estrutura se nós não recebermos uma informação qualificada, uma informação técnica que nos dê segurança. Até porque a sociedade, de uma maneira geral, ela acredita no governo, né? Ela acha que aquilo que o governo está fazendo está baseado em cima de dados técnicos, estruturas que foram planejadas, né? E nem sempre isso acontece. Uma coisa que eu notei, tu falou uma coisa importante, planejada. Eu não vejo o governo entregar um planejamento, digo assim, do contexto, de como é que tá as etapas, um cronograma, para mostrar para a população, porque uma coisa é falar, que a gente falou, não adianta ficar ali todo mundo, né, no zap, o tempo passa, as pessoas não notam, se mobiliza e o dia a dia, tipo, a gente tá aí no risco. Eu não vejo o governo apresentar um cronograma, eu digo, qual que vai ser o cronograma de estudo? Pô, 6 meses, imagina, 6 meses de estudo. Depois até a contratação, porque vai sair todo um projeto. Aí nós vamos levar quantos anos? Isso. Quer dizer o quê? Nós vamos levar quantos anos para estar protegido de fato? Né? Fora obras que são obras de infraestrutura. E também acredito que vai ter que ser feita, né, Jackson? E tu tá trazendo aqui um elemento que a sociedade precisa parar para pensar, né? E a pergunta que eu sempre fiz é o seguinte: será que o administrador público hoje
se preparou para lidar com todo esse conjunto de situações que hoje bate a porta da gestão pública, né? Vamos entender esse negócio com, né, olhando um pouco mais de longe. Será que essa turma se preparou? Aquela versão de vou levando com a barriga, né? Vou empurrando para ver até onde a gente consegue. Bom, eu só estou olhando aqui na minha administração 4 anos, depois rale-se o que vier, eu vou tocar aqui as minhas coisinhas que eu gosto de fazer e amanhã esse profissional, esse gestor, esse político, esse tá com seus dias contados. Por quê? Porque agora a demanda é tão impressionante que eu preciso pensar o que eu vou fazer agora para o outro que chegar poder dar continuidade. E isso, infelizmente, o espectador que está nos ouvindo aqui consegue perceber isso. As coisas dentro da administração pública não têm continuidade. Elas vão até o limite de 4 anos e terminou. O que vier depois que se rale. Tá, mas e a sociedade vai se ralar junto também? Esta visão que nós estamos inaugurando, e o teu podcast tem esse papel, né? Poxa vida, a gente precisa não só eleger o nosso representante, a gente precisa exigir dele que ele faça coisas que tenham continuidade no tempo, independente da cor partidária que ele defende, ou que ele faz parte. A dimensão ambiental, por exemplo, na estrutura pública, ela independe do partido. Alguém vai ter que fazer isso hoje, amanhã, depois de amanhã. Mas é essa falta de percepção da continuidade das coisas que nos coloca num eterno recomeçar. Isso aí é uma coisa que eu percebo muito. Eu vejo que não há aquele movimento de momento, de imediatismo, como é a necessidade. Cada um fazer o seu agora, né? E tomar ação, e exatamente isso. Poder executar e dizer assim, bom, o próximo que pegar já vai ter velocidade. Né? Não ficar nesse enrola, porque é um jogo, né? A política hoje, ela tá mais importante do que as nossas vidas, a vida da população aqui fora. É muito debate, é muita discussão e sem foco e eu digo, entrega efetiva, eu digo, ali na rua, né? Porque o pessoal analisar assim, o que está sendo feito, de fato, e ver o debate, é aquilo que eu digo, fica naquela discussão e tá todo mundo se preparando pro ano que vem. Entendeu? E efetividade agora, eu digo, o que a gente contabiliza hoje que possa dizer assim, ó, aqui já vai nascer melhoria, aqui já vai trazer outra melhoria, porque é que nem eu falo, tu tá construindo uma casa, agora se nós ficar debatendo, tu como engenheiro e eu como pedreiro, tá, mas o que a gente fez de parede? Não, a gente não fez nada de parede hoje. Não, mas a gente tá debatendo o projeto. Aí não, mas a minha obra era para estar pronta, aí passa 1 ano, passa 2, passa 3, mas movimento de recurso se tem. Fala de milhões, de bilhões, e eu digo, tá, mas clareza e entrega, sabe, eu digo aquela coisa palpável que nem a gente lida com o nosso dia a dia. Isso que eu não noto, entendeu, Jacques? E talvez, gringo, isso venha de uma falta, como tu bem citou, de uma falta de planejamento, aonde agora o diagnóstico que eu tenho, ele não serve para atender a demanda que se instaurou. Veja só, eu trabalhei muito tempo nessa parte, e aqui no Vale dos Sinos, a nossa cota para autorizar qualquer coisa era a cota 10. Abaixo da cota 10, tu não podia autorizar nada, né? Porque até ali, na cota 10, o rio tinha chegado. Então, tudo que estava acima da cota, show de bola. Vamos analisar, faz o estudo aqui, vamos fazer o licenciamento, vamos aprovar o projeto. Agora as cotas foram para o espaço. Aonde está um novo estudo das cotas? Mas quem é que vai fazer? É o governo estadual, é o governo municipal, é o governo federal, e aí fica esse negócio do empurra. Jacques, tu falou uma coisa muito importante, que eu quero que tu fale um pouquinho especificamente disso. Que eu falo sempre, qualquer projeto, qualquer ideia que a gente tem, até para um passeio, a gente faz uma análise, a gente faz um planejamento, né? E uma das coisas que eu vejo que nos ajuda a se defender melhor e ter uma visão melhor é a questão do estudo de cota. O pessoal não sabe, é raro eu escutar falar disso. É raro eu escutar alguém falar disso, vamos falar assim, né? Sobre cota de enchente. Porque eu falo assim, as pessoas estão se mobilizando.
E muitas vezes, tipo, o agora já tem que começar a ser mudado. Porque quem vai fazer sua casa, adquirir um terreno, desenvolver ali a sua empresa, seja o que for, ele trabalhar a análise da cota. Porque o pessoal, que nem eu só vou dar um exemplo, eu analiso muito lá atrás, os antepassados, eu digo, por que a gente anda por aí, os trilhos de trem tá tudo mais alto até que as casas. Tu olha, o trilho de trem tá aqui, tu olha lá, mas o trilho de trem tá lá em cima, mas por que ele tá ali? Ele partiu de um estudo. Então eu queria que tu falasse disso, Jacques, para a população entender o que é cota. Eu falo, se eu não me engano, é cota de 10 mil anos de estudo, né? Não me enganei? 100 anos, a cota de 100 anos. 100 né? anos. Isso. É. Então, fala um pouquinho para nós, o pessoal entender isso aí. E vamos ficar bem à vontade, tá? Quando tu quiser parar, eu paro, e porque interessa aquele cidadão, Isso, aquela moça que tá lá nos ouvindo. Olha Isso só. aí. Tu fala numa coisa que é importante, que é o produto. Né? Eu acompanho os teus vídeos, né? E vejo que tu é um cara que entrega muitos produtos. Né? Tu entrega o produto quando o cara precisa do produto. Bem. Mas de uma maneira geral, a sociedade não está acostumada a receber produtos. Né? Produtos de um governo. Né? Nós estamos esperando determinadas coisas, principalmente as pessoas atingidas em regiões muito críticas, estão esperando a sua casa, que o governo foi e disse que ia dar. Onde estão os produtos? Esses produtos, eles passam necessariamente pela capacidade do administrador em lidar com a profusão de problemas que nós temos hoje. E tem um que tu toca nesse problema, que é um problema muito grave, que é o seguinte: você que vai construir, você que vai empreender, não faça nada sem analisar se você não está na cota de risco hoje. Importante aqui, pessoal, quero trazer aqui uma pergunta para o Jackson, que você preste muita atenção e leve a sério isso, você que quer construir a sua casa, a sua indústria, porque o momento é agora, né? Para quem vai desenvolver projetos de moradia, que nem eu falei, de indústria. Jackson, o que tu pode falar para nós aqui, para as pessoas que estão nos vendo, sobre cota de enchente, cota de risco de inundação, para as pessoas entenderem isso, porque eu falo, quando tu tem um conhecimento sobre esse detalhe, para quem passou aí com esse negócio, com essa enchente que vem lá vamos botar as recentes, 2023, 2024, vai estar já protegido se trabalhar essa visão. Fala um pouquinho de cota de enchente, cota de inundação. Isso, gringo, e ver assim, isso é muito importante para você que está nos assistindo aqui, porque esse momento novo que nós estamos vivendo, e ele é novo mesmo, ele veio para ficar, ele não vai passar. Assim, vamos seguir a nossa vida que amanhã volta tudo pro normal. Essa nova normalidade, ela está fazendo com que as instituições que financiam, por exemplo, a tua casa, o teu negócio, as instituições que colocam dinheiro para o sistema funcionar, elas estão questionando que as pessoas têm os seus empreendimentos ou as suas casas em lugares que agora tem um risco permanente. Risco permanente do quê? De perder tudo. Você vai comprar os seus bens, os seus móveis, a sua TV, as suas coisas, e amanhã vem a enchente e pode destruir isso tudo de novo. Então, essas instituições oficiais estão começando a negar agora os financiamentos e o aporte de dinheiro, principalmente bancos públicos. Porque eles mapearam, né? Porque agora você tem uma mancha de inundação que está muito clara. Né? Ela vem acontecendo, por exemplo, no Vale do Taquari desde 2023. As pessoas estão abandonando cidades e as suas casas e procurando infraestrutura, né, que não existe, ou estão migrando para outros municípios e regiões porque estão cansados de perder o seu patrimônio por conta dessa repetição. Não, e daqui um pouco estão se mudando para um outro local que também está em risco. E gringo, tu, nos últimos vídeos que eu assisti teus, tu passa mais tempo em cima de dique do que dentro da tua casa, né? O que é o dique? O dique foi uma construção por causa do problema da cota. Né? Em determinadas regiões da região metropolitana, como Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, a cota ela superava, né, a condição onde a sociedade se desenvolvia.
e causou muito prejuízo, como a enchente de 41, que todo mundo tanto fala, né? A partir dessa condição de ter a cidade, né, invadida pelas águas, bom, vamos pensar num sistema de proteção contra as cheias. O que é esse sistema de proteção? É elevar a cota, né, do terreno na forma de um dique, para que a água não avance para dentro daqueles espaços. Mas há lugares onde, por exemplo, a cota da cidade está aqui e a cota do rio está aqui. Quer dizer, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque naturalmente eu já tenho um volume elevado de água que circula acima da cota onde as pessoas estão morando. Sim. Eu vivi situações muito duras a respeito disso, de pessoas construindo sobre os diques. Isso não é uma novidade para ti, né? Mas quando eu construo sobre o dique, eu estou fragilizando aquela estrutura que foi pensada para evitar que a água da cheia adentre a cidade. Então, se você hoje vai querer construir e está dentro da mancha de inundação, procure orientação nos bancos oficiais, procure orientação junto à prefeitura, não construa sem autorização, que pode ser que o seu projeto dê na água. Você vai perder o seu patrimônio. Então, muito cuidado, muita atenção. Não fica zapeando aqui, porque essa é a informação adequada que precisa ser dada para a sociedade. Não faça nada sem a autorização de que você vai construir no lugar adequado. Busque essa orientação, gringo, que tu faz, né? Mas também precisa passar para a sociedade isso. Jackson, tu poderia informar tipo um checklist que as pessoas poderiam seguir. Cota de enchente, tecnicamente objetivo, assim, item a item, alguns que nós poderíamos passar, que eles poderiam seguir essa regra para essas pessoas que estão vão desenvolver aí as suas moradias, que nem a gente vem falando. Veja só, gringo, nós precisamos assimilar uma orientação importante para o cidadão e para a cidadã que nos assiste. Veja só. Na vida em sociedade hoje, a estrutura pública mais próxima do cidadão, qual é? Prefeitura, né? A prefeitura tem um papel extraordinário, porque ela, na Constituição Federal de 88, que nos deu, vamos dizer assim, as diretrizes de como nós vamos avançar enquanto sociedade, né? A Carta Magna de 88 estabelece os direitos e os deveres de todos os componentes da sociedade. Aquilo que está mais perto do cidadão hoje se chama Prefeitura Municipal. Ela tem a sua estrutura organizada conforme o tamanho do município. Quanto mais complexo quanto maior é a estrutura que ela demanda, né, para atender às necessidades do cidadão. E quando você vai começar um negócio, quando você vai querer comprar a sua casa, e a gente entra aqui numa condição que eu vejo assim que é muito dura, que é a enganação que se faz com o cidadão quando ele vai comprar o terreno daquele estelionatário, daquele cara que está interessado só em vender aquela parcela, né, de uma área que às vezes nem dele né? E começa a vender área pública, área de risco, beira de rio, área de banhado. Se você vai levar a cabo o seu sonho, todo cidadão tem essa vontade, né, gringo? Ter o seu terreninho, a sua casa. Parece que isso vem junto com o brasileiro quando ele nasce, né? Ele quer ter a sua casinha, o seu terreno, onde ele vai construir a sua família. E às vezes, os enganadores, os estelionatários, interessados em tirar um dinheirinho fácil de alguém, botam esse cara numa roubada. Vendem para ele um terreno que não tem a menor condição de construir. Então, primeira coisa que você que está aí nos ouvindo no podcast do Gringo, consulte a prefeitura. Se aquilo que você está querendo comprar é legal. Por quê? Porque você pode estar entrando na maior roubada da sua vida, comprando um terreno que não tem a menor condição de suportar a sua casa. Veja, você vai construir a sua família em cima do quê?
em cima de um terreno invadido, em cima de um barranco que tem risco de queda, de um banhado que pode alagar. Essa é a função dos banhados, né? Sim. Então, não compra, cara. Primeiro lugar, vá lá no setor habitacional da prefeitura ou no setor de planejamento da prefeitura, busque orientações sobre isso. Não se deixe enganar. Aquilo que é muito fácil hoje nas redes sociais, lá o cara vem com uma proposta do arco. É roubada. Né? Não tem nada de graça, né? As coisas elas cobram um preço muito grande por conta da nossa ignorância, né? Então se informe na prefeitura. Primeiro lugar, liga para a prefeitura, entra lá na rede social, faça a sua pergunta. Não tome uma atitude que implica em assumir dívida ou fazer uma prestação de longa data, como é comprar um terreno sem antes saber se aquilo que você está comprando está regular. Então, essa é a primeira informação que você precisa buscar quando deseja empreender, fazer a sua casinha, resolver as suas coisas. Se informe disso. Vá procurar orientação. Hoje, com tudo que nós temos disponíveis, né, é inadmissível que o cidadão seja passado para trás. Exatamente. Mas ele é passado para trás. Por quê? Porque tem um espertinho ali dentro do INSS, ali dentro da rede social, a gente expõe lá no Facebook as nossas coisas. O cara não precisa fazer uma investigação hoje muito detalhada para saber o que o cidadão gosta e quer. E tem gente se preparando todos os dias, enquanto que nós estamos conversando aqui. Tem alguns sem vergonha ali atrás que está pensando um jeito de tirar dinheiro de alguém. Os velhos estão no foco. Podemos fazer um podcast aqui de como orientar o vovô e a vovó, o idoso, para não cair nas armadilhas, que todos os dias tem armadilha para isso aí. O cidadão comum todos os dias corre o risco de entrar num boleto falso, de receber uma conta que não é dele. Imagina isso na escala de cidade. Não se deixe enganar. Procure orientação, entre em contato com a equipe do Gringo, se você tem dúvida, tire a dúvida, questione, a prefeitura tem esse papel estratégico de orientar o cidadão. Depois, você precisa fazer o seu projeto, você precisa fazer o seu planejamento. O cidadão hoje, se ele vai fazer qualquer coisa, ele se planeja, ele vai assumir uma conta, ele vai viajar, ele vai fazer tal coisa, se planeja. Por que no setor público não é assim? Porque o horizonte é só 4 anos. O horizonte não é de longo tempo, né? De longo prazo, né? E além de tu colocar a família em risco ali, tu joga fora todo o teu recurso e te mobiliza. Porque olha o estresse que tá aí as pessoas hoje que se mobilizarem em áreas de risco. Mas eu boto a culpa principal, Jackson, eu falo aqui, do governo. Tanto o governo municipal, estadual, federal, porque nunca deram atenção à população, a dar guarida. Porque às vezes os critérios são tantos para se desenvolver, tanto loteamentos. O meio empresarial eu conheço porque eu venho dele, né? Então nem se fala porque eu sei que é muito difícil. Mas não dão suporte, já não dão orientação, né? Mas esse debate aqui ele é importante para a gente escutar a verdade nua e crua. Né? Tudo depende de nós. Tem que estar esperto, que a gente falou, né, Jackson? Sempre tem um esperto. E para ajudar a ser pior, eles têm só 4 anos e não estão aí, tipo, para contribuir de verdade, sabe? Então, a gente debater e falar, né? Eu tenho certeza, Jackson, nós vamos gerar novos movimentos, a população vai se integrar, vai começar a se preocupar, que uma coisa importante, nós falamos, planejar, a estudar, analisar cada passo que nós for dar em nossas vidas, e ainda mais o que se diz é essa questão que a gente está debatendo, né? E veja, Gringo, assim, tem algumas coisas, né, que me parece que são muito importantes nessa construção hoje, por conta desses eventos que foram batendo na porta do Estado nos últimos anos. É preciso planejar com muita responsabilidade aonde a gente vai seguir como cidade. Eu não posso pensar hoje uma cidade que cresce de qualquer jeito, porque o preço que o qualquer jeito vai cobrar é em vidas. Pessoas vão morrer, patrimônio vai ser perdido. Então você precisa ter hoje uma estrutura organizada para dar respostas no curto prazo para o cidadão. Eu não posso mais esperar 10 anos para tomar uma decisão, dizer assim, não, agora nós vamos por ali. O planejamento das áreas de risco, os mapas, é preciso trabalhar um mapeamento muito urgente e necessário, onde tem área suscetível a escorregamento de massa, né? onde pode desbarrancar,
onde enche, esse negócio da enchente, aí a gente faz uma obrinha qualquer, né? Bota uns caninhos ali, resolve o problema e pode botar a gente a morar. Não mais. A partir de 2023 para 2024, aquilo que passaria imperceptível como uma condição da sociedade, agora é condição de sobrevivência. Por quê? Porque você pode perder tudo. Você que está nos assistindo e viveu essas tragédias, olha a desgraça que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. E como é que eu saio disso agora? Eu tenho que ter produtos. Eu preciso pensar em produtos para oferecer para a sociedade proteção. A sociedade ficou desprotegida. Olha, cara, a coisa foi muito ruim. Aqui, ó, nós estamos aqui numa cidade que você não passava ali no viaduto ali para poder chegar aqui no Matias Velho, no Niterói. A gente veio olhar essa confusão, ajudou, contribuiu, deu barco, entrou, botou medicamento, coisa, e bicho, e gente. Quantidade de animais hoje que estão abandonados, de pessoas que morreram, que sucumbiram, de pessoas que foram embora, deixaram tudo do jeito que estava. Esses produtos a sociedade vai cobrar muito mais forte desse político despreparado que está aí hoje. Ou ele se prepara, e como é que ele se prepara para atender as demandas da sociedade? Ele vai ter que se aparelhar com gente técnica, ele vai ter que se aparelhar com conhecimento, geoprocessamento, planejamento urbano, emergências. Como é que a gente lida com emergência? Hoje na sua casa, você sabe que a sua avó já dizia, tem que ter uma velhinha em casa, né? A primeira coisa que caiu quando o bicho pegou foi o quê? Energia elétrica. Energia elétrica. E você vive como sem energia elétrica hoje? Nem as bombas funcionam das casas de bomba. Então, essa condição hoje, né, de preparar o cidadão para lidar com eventos climáticos, isso tem que ser um debate permanente, gringo. É. Nós não podemos se reunir a cada vez que uma tragédia atinge o Rio Grande do Sul para discutir o que nós vamos fazer. Nós temos que ter aqui uma cultura preventiva. De ação preventiva. Educar a criança na escola, preparar o professor para lidar com isso. Quem é que estava preparado para 2024? Ninguém. Ninguém sabe. Pegou de surpresa total. Mas, ô Jackson, essa questão de preparar, criar essa cultura preventiva no que se diz, que ele falou, eu moro numa região elevada, mas tu tá na beira de uma barranca ali que tá suscetível a ela desmoronar com uma chuva forte, né? Então, essa cultura, ela tem que ser praticada. E o governo em si, incentivar também isso que a gente falou, nas escolas, com as crianças, já preparar elas, porque a gente não pode viver de problema. O nosso psicológico sofre demais, não só com isso, né? Muitos governos, gringo, acharam que eles poderiam dar conta da sociedade assim, eu faço tudo, não preciso de ninguém. Talvez nunca, como antes, essa capacidade, né, de se integrar com as universidades, de se integrar com o setor privado. E eu quero aqui destacar uma coisa que eu tenho dito com muita intensidade e com muita propriedade. Se não fosse o setor privado, o voluntário, o povo que pegou a mão do cara que ele não conhecia e veio aqui, botou a sua vida, andou nessa água podre, contaminada, com leptospirose, com produto químico, entrou lá, foi ajudar o outro. Se não fosse isso, gringo, a coisa tinha descambado para um outro problema muitas vezes pior. E eu já tocou numa parte a mais essencial para os socorros aí, essa mobilização social, que é o povo, né? O meio empresarial. E isso aqui cabe como um alerta hoje para o governo. Eu não vejo eles integrados com o meio social, com os profissionais de engenharia, de biologia, né, que nem a gente está debatendo aqui. Isso aqui era para estar sendo exemplo já do governo, tanto municipal, estadual e federal. Montar uma comissão para que isso seja debatido e que aí nasça as melhores ideias, os melhores projetos para tomar decisão. Porque na hora da emergência, ninguém chamou, tivemos que se mobilizar. Só que agora, na hora de decidir, de utilizar o recurso que está aí nos caixas, quer dizer que não estão montando nenhuma mesa, nenhuma força coletiva com a população. Tu escutou alguma coisa disso, Jacques? Deles mobilizar? Eu não vi. O que eu vejo que talvez seja um problema que se tornou muito mais agudo ao longo dos últimos anos é esse debate ideológico, gringo. Ideológico.
é ideológico, sabe? Assim, mas se tu é do partido tal, isso que tu tá propondo não vai dar certo, né? Então, tu é da esquerda, não quero conversar. Tu é da direita. Nós temos um problema de polarização no país que assim, ele precisa ser superado. Temos aí vivendo mais um momento crítico. Mais um. De desconexão, daquela fala daquele sentimento. Qual é meu propósito? Eu vim para servir o povo. Eu vim para servir a vidas. Aí quer dizer o quê? Não, a ideologia, a minha vaidade aqui vale mais que aquilo lá. Só que eu digo assim, a população está até sem julgar. Eu falo com sinceridade. Eu tenho a minha posição política, mas eu analiso como um cidadão comum. No meio de tudo que está acontecendo no momento de hoje, nós temos em julho de 2025. Nós passamos por tudo isso que a gente está falando e hoje eu me vejo desconexo. Tá, mas quem está certo, quem está errado, o que está acontecendo? Cara, aí eu pensei, mas por que eles não estão dialogando, eles não estão preocupados com o povo? Quer dizer que vão entregar nossa economia tudo ou nada? Ou será? Querem botar a correr o empresariado? Querem acabar com o incentivo de quem investe, de quem quer ver as coisas andar? Jackson, é delicado, mas essa seara é uma seara que tem que ser dada atenção também, né? Não dá para deixar de ter esse debate. Não, e veja só, para o cidadão, talvez isso seja o mais difícil de tudo, né? Porque talvez o cidadão não consiga perceber os bastidores onde tu transita, né? E as forças que agem nos bastidores. Ele tá lá na ponta, lá precisando de ajuda, ele quer sair de dentro do barro que ele tá, ele quer sair da precariedade, ele não tem energia na casa dele porque os postes caíram. E aí nós ficamos no discurso ideológico, porque tu é do partido tal, tu é do governo tal. Essa condição, ela sempre foi motivo de atraso. Agora ela está sendo motivo de desgraça. Por quê? Porque a sociedade, em muitos aspectos, ela está perdida. Ela está sem liderança. E aqui no Rio Grande do Sul, liderança não se cria. Porque começou a aparecer, o que faz? Cai de pau, massacra, fala mal, acha um monte de coisa para provocar, para investigar. Quando, na verdade, o que a gente precisava era de um movimento apartidário. Apartidário, porque isso tem que estar acima, né? Tem que estar acima dessa condição de vida em sociedade. Agora... E tu não te cortando, mas tu tocou num detalhe muito importante, que é aquele que eu gosto, e tu também gosta, né? E é importante falar, quem entrega, tu olha de tanta causa, tantas situações que estão aí afetando nossas vidas, eu digo, a entrega. É que nem eu poderia vir aqui fazer um vídeo. Falar isso, falar aquilo. Mas eu tô abrindo esse debate para abrir contexto. Entendeu? E esse é um contexto específico que está debatendo. Mas eu pergunto, quem vai entregar? Olha o que é a força de servidores públicos. Municipal, lá na Câmara de Vereadores, são 35 vereadores. Aí prefeito, secretariado, aí tu vai para a Câmara de Deputados. Governador, quantos deputados? Aí tu sobe, Câmara Federal, quantos deputados federal? Tudo isso envolve secretariado, isso envolve dinheiro público. Aí eu pergunto, se cada um se preocupar com uma causa ali específica e nós começar a trabalhar a entrega, eu tenho certeza que em pouco tempo, eu acho que vamos botar aí 5 anos, nós já era primeiro mundo. Eu não vejo efetividade, que é isso, Jacques, que tu fala, a entrega. O povo tem que entender o que é entrega. Debate político, ideologia, mas a entrega... É que nem chegar em casa, eu contratei lá o faxineiro, né? Eu contratei o pedreiro eu sei, não, vamos conversar, não, vem cá. Não, mas eu tenho que te pagar, chegamos no fim do mês. Não, mas nós temos que debater, não, o senhor me paga, aí eu vou lhe explicar. Não, mas eu tenho que te pagar. O senhor não me entregou, não fizemos 1 metro quadrado de parede. Mas o faxineiro, tá, mas eu vejo tudo igual, tá tudo sujo, eu vou ter que te pagar. Quer dizer que nós estamos pagando pelo que não existe? Ô, Jacques, é isso que a população tem que se ligar. Começar a entender a entrega. O projeto, o estudo. Isso para mim não chegou. Entendeu? Eu posso chegar aqui, não. Sabe? Então isso aí hoje que me preocupa muito e a gente dá ênfase em cima disso, entrega. Né? Chega de sonho, chega de vender conversa. Aperto de mão e abraço, não paga a conta. É ou não é, Jacques? É verdade. E isso que tu tá trazendo também tem um outro componente, né? Que de certa forma vai ser a maneira que nós vamos conseguir resolver parte da deficiência que o poder público oferece como falta de entrega.
Né? Falta de entrega. A sociedade do Rio Grande do Sul fez algo extraordinário. E aqui, gringo, eu queria dizer uma coisa importante no teu podcast. Nós temos que agradecer ao povo catarinense, ao povo paulista, ao povo paranaense, aos nordestinos, aquelas partes do país que foram solidários conosco. Foram solidários conosco. Né? E que não dependeram de governo, entende? Não. E é isso que para mim trouxe a luz, ou trouxe a perspectiva de ter uma nova forma de organização da sociedade. Eu não preciso tanto dos governos quanto eu achei que precisava. Eu posso me movimentar de forma organizada, dentro da lei, mas a partir das instituições privadas, dentro do movimento do cidadão, da entidade que ele faz parte, da associação comercial, da associação de bairro, eu posso fazer uma malha de comunicação hoje usando esses recursos que tu usa. Rede social. Tu tem a tua rede social e é por isso que eles querem derrubar a rede social, querem tirar a autonomia da rede social. Por quê? Porque foi através dela que o cidadão se organizou, que ele conseguiu o suporte, que ele pediu ajuda. WhatsApp, grupo. Pô, me ajuda aqui, eu tô ilhado, olha só. Né? Por quê? Porque a infraestrutura caiu, ruiu toda em 24 horas. Não, isso provou o que é o desserviço que a gente tem. E eu falo, e essa questão, exatamente, Jacos, o que mais me deu orgulho em lutar, em ajudar, foi essa união da população. Eu não cheguei lá sozinho. Eu falo, a única diferença minha que teve aí, que é onde deu todo o meu destaque e tal, foi que eu usei a rede. Eu usei diariamente para mostrar também para a população, orientar, e eles têm informações. Mas o que me motivou, eu digo, foi essa união. E quantas milhares de pessoas, eu digo, que estão de parabéns, que eu digo assim, ó, a força social que se uniu. Eu falo um novo exército, e isso aqui deu ânimo, Jacos. Hoje eu tenho certeza, nós mudamos o movimento no mundo, se o povo entender a força que é. Porque eu digo, interesse individuais de A ou B ou C, bota nós em xeque e brigar entre nós muitas vezes, que é o que está acontecendo aí. Se nós se mobilizarmos assim, não, agora é o povo. Nós vamos decidir aqui. Aí a rede social, uma ideia, né? Olha só. Aqui na rede social nós vamos botar o que a gente quer. E vai prevalecer o que a maioria quer. Nós criamos uma nova ideia de governar o mundo, cara. E gringo, isso foi tão bonito assim que emociona, sabe? Emociona? Porque a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul foi tão extraordinária, tão impressionante, tão diferente. Né? Mas como é que nós vamos lidar com isso aqui tudo? Aí daqui a pouco aparecia lá um surfista, já vinha lá um cara com jet ski, o outro veio com o barco, um já trouxe a canoa, um trouxe o pedal lá, não sei o quê, o outro veio de a pé, o outro veio com a bicicleta, e daqui o outro fez a vianda, o outro fez um exército. Um exército. Agora, esse exército se desmobilizou. Por que ele se desmobilizou? Porque assim é que tudo funciona, né? A gente age por impulso. Por impulso, O que nós precisamos fazer, você que está nos assistindo, mantenha viva a sua rede. Mantenha viva a sua comunicação. Dê a sua contribuição. Não vamos deixar perder essa integração. Isso aí, porque essa é a novidade, gringo. Essa é a novidade. Esse é o espaço social que o cidadão desconhecido, aquele lá, o mais humilde, o mais simples, teve a sua voz reconhecida. E veio com o seu esforço, doou o pouco que tinha, contribuiu para que o Rio Grande do Sul pudesse se alavancar. Pouco e nada, e muitos se endividaram para ajudar. Para ajudar. Então, veja só, são esses espaços, né? E eu quero aqui enaltecer o teu podcast e dizer que são esses espaços de comunicação qualificado. Você tem que exigir que a pessoa traga um produto. Traga uma mensagem, uma orientação, um caminho a ser percorrido, uma forma de prevenir uma desgraça, uma tragédia. Quer dizer, nós precisamos usar, assim como o radioamadorismo foi durante muito tempo, né? Você pegar o rádio, fazer contato com alguém, e o rádio salvou muita gente agora nesse período de novo. Quer dizer, essa comunicação entre as pessoas, ela ser efetivada com uma base técnica. Os municípios precisam se organizar, precisam criar sistemas eficientes de fiscalização e controle, porque o cidadão, ele vai no embalo. Quero agradecer aqui, Jackson, a tua presença, trazer todo esse teu conhecimento, eu digo, riquíssimo, né? Tenho certeza que temos muito a debater, muito a agregar para a população, e eu falo sempre, onde a gente puder ser útil e entregar o melhor para cada um aí, né?
ao nosso redor. Eu digo, Deus botou nós no mundo para servir uns aos outros, né? Eles uns com um diferencial que nem tu. Então te agradeço todo esse otimismo, essa energia de vir falar e falar com sentimento puro. Fala, que tu falou, um conteúdo sério, coisas que agregam. E eu quero convidar você aí que está assistindo, que venha acompanhar, venha assistir, venha fazer parte desse projeto aqui, né? O bate-papo com o Gringo, para nós estar junto, né? E falamos agora há pouco, aqui é a nossa base, é a rede social, é aqui que a gente vai fazer a nossa roda de conversa, nós fazer as coisas acontecer e gerar novos movimentos aí no sistema, porque assim, ó, vocês pagam muito, muitas pessoas, servidores públicos, ganhos fortuna, e a gente tem que ver novos movimentos. E é na rede social, é nessa integração que nós vamos buscar uma vida melhor, mudança, entrega. É isso que nós debatemos. Jackson, obrigado. Tá? Tenho orgulho de te conhecer há mais de 10 anos, né? Verdade. Então, isso aí pra mim, eu digo, a nossa vida, eu digo, qual é a nossa riqueza? É a nossa força da amizade. Eu digo, tu faz parte da minha riqueza. De tantos amigos que eu tenho aí, com conhecimento de vários tipos de área, né? Então, me sinto muito feliz. Isso me dá orgulho. E obrigado por acompanhar o Gringo, tá junto com nós aí, e nós buscar o melhor para nossas vidas. Jackson. Valeu. Quer dar uma palavrinha final? Fica com o bate-papo do Gringo aí, né? Vamos embora. Conversa séria. Conversa séria. Sucesso para todos aí.